Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Como já falei nos outros vídeos, recebi muitas perguntas sobre valores dos imóveis, sobre valores de financiamento também. E muitas dúvidas que vocês me trouxeram, eu resolvi então esclarecer elas, tá legal? Então eu estou aqui para trazer mais um vídeo da série Minha Casa em Portugal, trazendo informações na prática quanto a valores dos imóveis e sobre o financiamento, dando ideias da faixa de preço nas várias tipologias, tá? Tipologia, para quem não lembra, é justamente aquela partezinha de falar T1 é um quarto, T2, dois quartos, T3, três quartos e por aí em diante, tá bom, gente? Só para poder ajudar. E com exemplos de bairros também mais baratos e os bairros mais caros, para que você comece a ter uma melhor ideia de investimento e valores, para então, né, conseguir melhor fazer o seu planejamento, tá legal? Para conseguirmos abordar todas as regiões, eu vou trazer aqui vídeos específicos para cada distrito, tá? Que, para quem não está familiarizado ainda, talvez está chegando agora nesse vídeo, mas ainda está no início do planejamento, distrito são estados, tá? Conselhos são cidades, freguesias são bairros, tudo bem, gente? Então, cada nome aqui difere um pouquinho em relação ao Brasil. Mas, em cima disso, então a gente vai trazer aqui vídeos para cada estado, para que possamos, para que passamos, né, por todas as regiões onde a gente trabalha. Então, eu quero trazer um pouquinho de informações sobre preços, sobre financiamento, sobre cada capital de cada estado que a gente atende aqui no país, né, aqui em Portugal. E com isso, vocês melhorar o seu planejamento financeiro, tá bom? No vídeo de hoje, vamos falar sobre valores de imóveis para compra na região do Porto. Mas isso tudo logo após a vinheta. Então, bora lá! Agora que eu reparei, eu pus a mão aqui e eu senti o frio dele. Agora que eu já tirei o óculos, né, gente? O óculos estava aqui, eu não tinha nem percebido. Vamos então falar sobre imóveis, sobre, né, o panorama de uma forma geral. Como eu disse, vamos passar por exemplos possíveis em relação a valores dos imóveis na região do Porto no vídeo de hoje, que é a segunda maior cidade do país, a segunda região mais importante do país, só perdendo realmente para a capital Lisboa, tá? Eu vou deixar um card aqui que vai te direcionar você para a playlist que estamos montando com todos os vídeos falando sobre as regiões, né? Nessa playlist você vai poder então ver em detalhes sobre valores dos imóveis, região por região, tipologia por tipologia, bairros bons e bairros ruins para se morar, tá? Se vale a pena ou não morar nessas regiões, comprar nessas regiões ou até mesmo só investir nessas regiões, tá? Vale a pena assistir a todos para você ter uma maior clareza e para entender as suas expectativas também com relação aos valores de cada um dos imóveis, cada uma das regiões, porque, gente, é fato, né? Quando a gente está saindo do nosso país, eu não vou falar nem Brasil, porque a gente atende gente do mundo inteiro, a gente tem clientes do Peru nesse exato momento, clientes da Bélgica, clientes dos Estados Unidos, temos clientes da Inglaterra, então é normal, graças a Deus, gente vindo de fora, gente da Irlanda, tem muitos brasileiros também que moram na Irlanda e estão vindo para Portugal também para morar ou para investir. Então, é muito importante você conhecer bem todas as regiões. Às vezes vocês vieram aqui como turista, gostaram, acharam Aveiro maravilhosa cidade, a Veneza portuguesa, como ela é conhecida. Mas no dia a dia, para morar, de repente, não fica no seu perfil. Não estou aqui nem falando mal de Aveiro, não, tá, gente? Eu moro em Braga, eu posso dar esse exemplo de Braga também. De repente, você vem para Braga, ama Braga, conhece os monumentos históricos e tudo mais, as igrejas. Na hora que você está aqui morando, nada, essa cidade é ruim demais para morar. Então pode isso acontecer. Na visão de morador, ser diferente da visão de turista, né? A visão de turista é meio romantizada, a gente fica ali naquela expectativa e tal, e pum, de repente falha, né? De repente não é bem aquilo. Então é importante a gente conhecer as regiões, entender sobre valores de cada região, para justamente a gente saber como que a gente vai investir o nosso dinheiro, não é mesmo? Então tudo isso faz parte para a gente fazer uma adequação da nossa realidade econômica, tá? E como um panorama geral,
Eu vou aqui explicar para vocês, mostrar para vocês um pouquinho sobre a região, para vocês conhecerem e entender. Por isso que eu vou contar aqui rapidamente alguns pontos importantes da região do Porto, antes de entrar a fundo nos valores dos imóveis, tá? Apenas para que você, para todo mundo, possa entender melhor a região e as possibilidades. Dessa forma, pode cruzar as suas necessidades em relação às suas expectativas. Esse é o principal ponto, tá? Sendo assim, o estado do Porto tem aproximadamente algo próximo de 2 milhões de habitantes, tá? 1,6, 1,7, em alguns casos ali, algumas pessoas, algumas matérias dão como 1,8 milhões de habitantes, tá? Porto, para quem não sabe ainda, fica na região norte de Portugal, tá? E é composto por 18 cidades, sendo a cidade de mesmo nome a capital Porto, tá? É a maior área com a maior densidade populacional. Não é a maior área, tem cidades no estado do Porto maior, tá? Mas é a cidade com a maior área de densidade, a maior área que tem pessoas ali morando, tá bom? O mercado econômico que domina no distrito é a parte de exportação. E, curiosidade, uma das maiores exportações é justamente do vinho do Porto, né? Não só o próprio vinho do Porto, como vinhos de uma forma geral, mas a exportação do vinho do Porto é ali um dos itens, se não for o primeiro, é um dos primeiríssimos ali da linha de produtos a serem exportados. O setor terciário na cidade e no distrito também é o principal setor, igualmente é em Lisboa, tá? Então a exportação dos produtos aqui é um dos pontos fortes. Afinal, o nome do porto não se dá também por acaso. É onde se encontra o maior porto marítimo de Portugal, tá? Também não pode se esquecer de destacar que o mercado de turismo aqui é algo também, sem sombra de dúvidas, gigantesco. Quem conhece, quem já foi no Porto, sabe que os monumentos aqui turísticos, os pontos turísticos aqui sempre estão lotados de fila. A cidade borbulha com o turismo também, e aí você tem um alicerce grande da economia envolvido, porque além da exportação você tem área de hotelaria, de restaurantes e tudo mais, sendo bastante requisitada o tempo todo, tá legal? Essa é uma parte interessante. A atração turística que a cidade tem é grande, então isso gera muito emprego, injeta uma boa parte do dinheiro da economia na região aqui, justamente na cidade do Porto. Ela conta com, digamos assim, 28 universidades, tá? 4 a menos do que Lisboa, mas nem todas vão ser abertas também a todo mundo. É aquilo que eu falei no vídeo de Lisboa, o vídeo anterior. Existe uma questão ali de algumas universidades que são fechadas, elas são ali universidades da área militar, da área privada, digamos assim, né? É pública, mas não é pública porque ela está específica para um órgão, né? Então tem 28 universidades, mas não é lá assim, bem isso, né? Dentre as principais, destaco a Universidade do Porto, o Instituto Politécnico do Porto e a Universidade Católica do Porto, tá? São 70 hospitais também no distrito do Porto, tá? Ou seja, a gente tem aqui 18 cidades, 70 hospitais, uma grande parcela desses hospitais estão na região do Porto capital, tá? É um polo de hospitais universitários também, igual acontece em Lisboa e em Coimbra. Então, é um polo de alguns hospitais sendo realmente interessantes. E, justamente, na capital, se eu não me engano, são 36, eu acho que eu já li sobre isso, são mais de 30 hospitais. Vou colocar 30 aqui para ficar um número mais correto. Só na cidade do Porto, mais de 30 hospitais. Temos aqui dezenas de escolas primárias, escolas secundárias, o que, diferente de algumas cidades, que as escolas secundárias ficam mais na região central. No Porto, você já tem escolas secundárias de segundo grau em bairros também, já que o centro já não é tão voltado para a escola, igual acontece em outras cidades. Então, você tem nos bairros, sempre nos bairros, as escolas primárias e em vários bairros as escolas secundárias também, tá? Os bairros mais nobres do concelho, o que quer dizer aqui em Portugal, como cidade, né, já que é lembrado isso, dentro da cidade do Porto, Foz do Douro, Nevogilde, a parte ali de Lordelo, Massarelos, são os bairros principais da cidade.
Claro que a Zona da Sé também, né, São Nicolau e tal, Vitória, são alguns pontos que são de destaque também, que são áreas centrais, mas a gente também tem outras regiões mais baratas. É o caso de Campanhã, é o caso de Paranhos, é o caso de Ramalde, tá? Esses são os bairros mais chiques e os bairros menos chiques, por assim dizer, da cidade, tá? Como eu falei nos outros vídeos, gente, é sempre importante também mencionar que variações entre os próprios bairros também existem, tá? Mas de uma forma geral, esses são os bairros mais caros e os mais baratos para te ajudar numa pesquisa, né, enquanto você faz aí o seu planejamento. Como eu disse, eu estou dando aqui nos vídeos, nesses vídeos que eu estou fazendo, nessa série que eu estou fazendo, uma ideia de valores para vocês montarem o planejamento de mudança de vocês. Né? Vocês querem investir no país, querem comprar um imóvel e tudo mais. Eu estou dando aqui para vocês já uma nuance de como é o mercado. Variações vai acontecer. Vocês vão poder achar aqui um imóvel bem mais barato do que eu estou falando, ou dependendo do gosto de vocês, bem mais caro do que eu estou falando. Pô, Giovanni falou que o imóvel custava aqui X mil euros, está custando 2, 3 vezes mais. Eu estou dando com base aqui numa média para vocês entenderem. Se vocês querem algo luxuoso demais, claro que vai ser mais caro. Se vocês são de um jeito mais simples de viver, que não precisa de tanto luxo, não precisa de tanta coisa, claro que também vai ter outro patamar de preço mais barato. Então é uma questão da gente ir aqui dando para vocês uma ideia para vocês ajudarem para ajudar vocês no seu planejamento, tá bom? Uma outra dica importante nesse sentido, as cidades no entorno do porto também são uma ótima opção para a compra de imóveis, pois tem valores mais atrativos para as habitações, né? Porém, claro, menos serviços agregados no que toca lazer, por exemplo. Já que são agarradas demais ao porto, muitas vezes não tem tanto investimento assim na própria cidade. Isso acontece muito no Brasil, a gente é acostumado no Brasil com isso, né? As cidades que circulam a capital já não tem tanta coisa igual tem na capital, porque muito investidor pensa, para que eu vou montar o meu negócio aqui se todo mundo vai ali na capital e faz por lá, né? Então o negócio não prospera nas cidades vizinhas. Isso aqui também, claro, acontece em alguns casos. Na região metropolitana, na AMP, né, no vídeo anterior eu falei da AML, Área Metropolitana de Lisboa, aqui é AMP, Área Metropolitana do Porto, ainda não se vê tanto isso, tá? Porque as cidades ainda são grandes, tem uma boa população e tal, então ela até se desenrosca sozinha, por assim dizer. Mas quanto mais afastado você vai, menos serviço você vai ter, né? Igual, por exemplo, Gondomar e Valongo. São cidades próximas ainda, né? Estão coladas, em alguns casos você não consegue nem perceber que você já saiu do Porto e já está em Gondomar, que já está em Valongo. Gaia ainda você percebe porque você atravessou o rio, né? E Gaia tem essa referência, você atravessou o rio, pronto, você está em Gaia. Mas Gondomar, Valongo, é o caso de Matosinhos. Matosinhos, você está numa avenida, chega no final da avenida, já é Matosinhos. Só que você continuou na avenida do mesmo jeito, entendeu? Então você não tem, às vezes, essa percepção que você mudou de cidade. Agora, cidades mais longes, isso vai acontecer. Você vai perceber que tem menos serviços agregados em volta na cidade, né? Em volta ali do centro e tudo mais. Então, é um preço menor, mas tem essa relação. As habitações vão ser mais baratas, porém com menos estrutura. É o caso de Paredes, é o caso de Penafiel, é o caso de Baião, Marcos Canaveses, é um lugar minúsculo, então realmente não tem tanta coisa assim. A chegada lá não são com estradas excelentes, aquelas coisas maravilhosas, largas, não tem buracos, né? Mas não é aquelas coisas fila dupla, fila tripla, não é nada desse trem não, né? São vias menorzinhas. Mas os custos, que é o mais importante aqui do vídeo, os custos vão ser menores. Em alguns casos a gente vai ter custos aí 40%, 30% mais barato, 40% mais barato, às vezes até 50% mais barato. Vai depender de novo do estilo, porque também tem essa relação. Quanto mais para o interior a gente vai, menos estilo mega moderno, aquela coisa sensacional, a gente vai ter. Porque as pessoas são mais simples, vivem um estilo de vida mais simples, muitas vezes mais tradicional. Então esse estilo tradicional vai manter um imóvel mais clássico, mais conservado na sua originalidade. Então isso também vai mudar
o perfil de pessoas que querem comprar um imóvel nessa região, porque não vai encontrar, em muitos casos, aqueles imóveis mega bonitões, conceito de espaço aberto e tudo mais, tá? Mas é aí que entra justamente a relação natural entre o custo e o benefício, né? Pois morando na região da área metropolitana, você tem um tipo de serviço que, por exemplo, no Porto, que é o vídeo de hoje, você tem praticamente tudo, né? Você consegue pegar ônibus, você consegue pegar bonde, você consegue pegar táxi, Uber, trotinete, que é a patinete, né? Literalmente metrô, você tem tudo. Morando fora, você já não tem tantos serviços agregados assim. Então vai complicando um pouquinho no deslocamento. No fim, são pontos a avaliar, gente, né? Mas que a depender do orçamento, pode sim ser uma excelente alternativa. Como eu falei, no Porto você tem de tudo. Longe, nem tanto. Então, realmente é uma questão de você avaliar isso, tá legal? Ah, e até para você poder fazer também as contas, de acordo com os seus ganhos, tem um vídeo aqui que eu também vou deixar um card para você assistir que te ensina a entender quanto da sua renda mensal será avaliada para o financiamento e, portanto, qual é o valor de uma parcela que você pode pagar, tá? Se você ainda não viu esse vídeo, vale a pena para você entender melhor. É só clicar aqui no card que está aparecendo em algum lugar do vídeo. Eu sempre falo para cá, mas pode ser para cá, que vai ser interessante você entender como é esse processo. Tá legal? Bom, gente, agora vamos a fundo falar sobre os valores dos imóveis. Para começar, como sempre nos outros vídeos, começamos pelo imóvel de 3 dormitórios, 3 quartos, tá? Nos bairros mais queridinhos da cidade, onde o investimento seria maior, nessas zonas você vai encontrar um T3, em média, a um valor de 500 mil euros, o que já é valor suficiente, inclusive, para poder pedir o visto Gold, que embora no Porto especificamente já não vai ser mais possível a partir de 1º de janeiro, tá? Teria que ser nas cidades no entorno, na região AMP mesmo da cidade, o visto Gold já não é permitido para ser solicitado, porque o governo quer justamente tentar jogar as pessoas um pouquinho mais para fora dos 2 grandes centros, que são Lisboa e Porto, tá? Mas dependendo de algumas características do imóvel, vão existir as variações, podendo custar até próximo de 1 milhão, mais de 1 milhão. A gente está falando aqui de uma média, tá legal? Como eu falei antes, é sempre uma média. Apartamentos também são mais baratos do que casa. Muita gente chega para mim e fala, Giovanni, eu queria comprar uma casa aí, que é algo que a gente fala de forma natural no Brasil, né? Quando na verdade a gente está querendo dizer apartamento. Mas casas aqui são mais caras. Em alguns casos, 30% mais cara, 40% mais cara, dependendo do nível da casa, 50% da casa ou mais, tá bom? Então é importante também ter esse atento em relação ao preço, porque casa vai ser mais cara. Considerando então um imóvel na região da Foz do Douro, no Porto, que é uma das mais bonitas regiões da cidade, onde é ali o top, a nata, você vai encontrar fácil imóveis de 1 milhão, tá? Ficando tudo de uma forma geral muito próximo desse valor, achando coisa mais barata ali, uma média ali, podemos dizer assim, chutada aqui uns 870 mil, 850 mil, nada muito abaixo disso, tá? Usando então esse valor de 870 mil para a gente pegar o mais baixo possível, com uma entrada de 30% do valor do imóvel, essa entrada representaria 260 mil euros. Levando em consideração as mesmas contas que a gente usou em Lisboa e Braga nos 2 vídeos anteriores, e vai ser para todos os vídeos dessa forma, tá? Já me adianto também. A gente vai fazer aqui 2 cenários. Um cenário considerando você com 45 anos ou menos, que é o que vai fazer com que você possa pegar o prazo máximo de financiamento, que são 30 anos, e um cenário onde você já tem ali 60 anos, a idade mais ou menos de quem está aposentado, né? Isso tudo vai fazer você ter 15 anos de parcelamento no máximo, né? De financiamento bancário. Lembrando, os financiamentos eles podem ser feitos ao máximo de 75 anos de idade, desde que não extrapole 30 anos de financiamento. Então eu vou fazer 2 cenários, 30 anos e metade, 15 anos, tá?
Pegando no imóvel de 870 mil, com a entrada, como eu disse, de 260 e num parcelamento máximo de 30 anos, nós temos uma parcela de 2.900 euros por mês. Agora, um imóvel deste padrão, você consegue alugar na média por 3.500 ou mais. E isso representa que o imóvel paga sozinho, ele se paga sozinho. Não há comparação, de novo, com o mercado brasileiro, e essa é a ideia do vídeo dessa série para mostrar relação, eu compro meu imóvel no Brasil ou eu compro meu imóvel em Portugal? A ideia aqui é sempre mostrar, gente, vale muito mais a pena pagar por um imóvel em Portugal. Por quê? Você está protegendo seu patrimônio em euro, você está ganhando o valor do imóvel, porque você só paga a entrada. O imóvel sempre vai se pagar sozinho, porque é o inquilino que vai pagar isso, principalmente para quem tem investimento. Para quem está comprando como um investimento, né? Para quem está comprando para morar, ainda assim vale a pena, porque se fosse para morar lá nessa região como aluguel, você estaria pagando mais, você estaria pagando aí 3.500. Então não se compara com o mercado brasileiro de forma nenhuma. Ou seja, ele vai se pagando sozinho e ainda sobra uma quantia de euros por mês. Nesse caso, nessa relação, 600 euros. Ou seja, seria ali uma ajuda, um suporte a mais para você. Isso representa que cerca de 39 mil reais é lucro líquido em um ano, porque você está considerando um câmbio aqui de 5.500. Ou seja, se você tiver, por exemplo, na faixa de 60 anos e só puder financiar em 15, você ainda vai estar fazendo um bom negócio, porque eu vou te mostrar essa conta aqui também. No final, você sempre está economizando. Pegando o exemplo dos 60 anos, vamos direto para ele. Você tem ali o financiamento então, de 15 anos. O melhor exemplo nesse caso é sempre aumentar o valor da entrada, senão o valor da parcela fica realmente muito alto, fica muito extrapolado. Você tem que dar uma entrada maior. Fazendo uma entrada maior, você consegue uma prestação menor, né? E aí você consegue de novo fazer com que o preço da locação pague o imóvel, tá? Já no imóvel T3, nas zonas com preços menos elevados, e eu falo menos elevados porque realmente o mercado ele está a pico, né? Ele está sempre subindo, ele não está caindo, nem durante a pandemia o mercado imobiliário caiu, né? Nem quando a guerra estourou, o mercado imobiliário também não caiu, embora muita gente achasse que isso ia acontecer, o mercado ele continua subindo. Num imóvel, numa região do Porto menos queridinha, como é o caso, por exemplo, de uma Campanhã da vida, um apartamento de 82 metros quadrados, que já equipara muito apartamento imensos no Brasil, porque a gente sabe que no Brasil os tamanhos dos imóveis estão ficando cada vez menor, você pode encontrar um imóvel na casa dos 190 mil euros. Vamos colocar aqui 190 mil euros como sendo algo completamente normal para a região. Tá? Você pega um T3 ali por 190 mil fácil. Dentro desse valor, com a mesma entrada de 30%, a gente está falando de 57 mil euros de entrada. Considerando os 30 anos, uma prestação de 970 euros. Tá legal? Para um aluguel para essa região de Campanhã, você aluga ali um imóvel na casa dos 1.300, 1.400 euros. Um T2, tá? Eu tenho clientes morando ali em T1s, quase que T0s, assim, é um quartinho meio coisinha por 900 euros, que já é quase o valor da parcela. O T2, 1.200, 1.300, 1.400, chegando fácil, dependendo da qualidade do T2, o T3, quer dizer, a 1.500 euros, tá? Ou seja, 970 euros de parcela, 1.500 euros de aluguel. De novo, você está aqui tendo o valor do financiamento sendo pago pelo inquilino. E se você fosse morar, você está pagando menos do que pagaria de aluguel. Só você pegar essa diferença todo mês que você está poupando, trazer ela para o real, você vê que é uma grande quantia que você está economizando de reais aí do seu planejamento financeiro. Então, gente, sempre vale a pena, essa é a ideia do vídeo, mostrar para vocês os valores para você se planejar, tá? Ou seja, a gente está falando aí de sobrar no seu bolso mais ou menos uns 500 euros por mês, né? Nada mal, nada ruim isso, né? Em um ano,
Isso vai representar, além do ano do seu patrimônio pago pelo inquilino, mais o valor da economia, né? Quando você junta isso tudo, a gente está falando ali de uma boa quantia em reais. Fazendo uma conta simples ali, algo ali na casa dos 30 mil reais que você de novo economizou, que você juntou só economizando esses 500 euros todo mês, né? Então a gente tem ali um bom valor já de economia. Fazendo isso, pagando ali no aluguel, aquela entrada, aquela segurança, aquele calção, como a gente fala, muitas vezes chegando a 12 meses adiantados, imagina a conta que você não vai fazer. Esses 33, eles se juntam a esses 8, 10, 12 meses adiantados no aluguel e já se transforma em 70 mil, né? Quase 10% de entrada do valor do imóvel. Ou seja, é um ótimo negócio. É um caso a se pensar com certeza, tá? A mesma ideia falada anteriormente, gente, vale também aqui, né? Caso você tenha mais idade, você tem que fazer as contas para pensar, eu vou ter que aumentar a entrada. Nesse caso, eu dou como uma posição segura para os meus clientes, para manter um preço de imóvel muito próximo de quem vai financiar por 30 anos, quando você reduz para metade, algo em torno de 45% de entrada, tá? Você pode jogar aí no seu planejamento. Pô, eu não consigo os 30 anos, eu só vou ter 15. Pode dar uma entrada de 45%, que você vai ficar muito próximo do valor da entrada, que seria do valor da prestação, que seria com 30 anos de financiamento, tá? Você vai ter com 45% um valor muito aproximado de... Claro, se você tiver disponibilidade para poder pagar 50% de entrada, melhor ainda. Quanto mais for o valor de entrada, quanto maior for esse valor que você der no início, mais barato tende a ficar a sua prestação, não é mesmo? Então também vale a pena fazer isso nesse sentido. O que não vale a pena, e eu já falei isso com vários clientes, a não ser que você realmente tenha giriza de financiamento, é comprar à vista. Na minha humilde opinião, não vale a pena. A gente está vivendo aqui na Europa, nesse momento, um período de instabilidade com a guerra, né? Viemos da pandemia, assim como o mundo todo, então já foi um momento ali de incertezas. Portugal se saiu super bem durante esse processo, poucos casos de óbitos, poucas infecções, a economia se mostrou uma das mais fortes na zona do euro, né, aqui na Europa, foram os PIBs que mais cresceram trimestralmente, trimestre após trimestre, foram os mais representativos da Europa. Se não foi o mais, foi entre os 3 melhores, com certeza. Não tiro Portugal do pódio nesse sentido. Mas a gente está tendo, sim, tem que ser sincero, tem que ser transparente, um momento de estabilidade com a alta dos juros, assim como está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil estava com taxa Selic a 4%, se eu não me engano, já está de novo na casa dos 14% praticamente. Portugal está com uma inflação de próximo de 10%, sendo que a zona do euro já há mais de 10 anos estava com a taxa de inflação aqui a zero, né? Então a gente está com 10%, está um valor gigante para uma região como um todo que não está acostumado, né? Mas ainda assim, a moeda é muito estável, a moeda é muito forte. Então, não faz sentido você se descapitalizar por completo para poder comprar um imóvel à vista aqui, se você tem condição de financiar. Tá legal? Então, mesmo nesses casos, é melhor você pegar o dinheiro e deixar de reserva, pegar esse dinheiro e investir num negócio próprio e fazer o processo financiado, nem que seja uma partezinha. Eu já tive dezenas de clientes que queriam comprar à vista, eu conversando com eles, eu mostrando para eles a questão dos juros aqui em Portugal e tudo mais. Eu consegui mostrar para eles que mesmo financiando seria mais vantajoso. Afinal de contas, no Brasil, você compra um imóvel, paga 3, aqui em Portugal você compra um imóvel e paga 1 e mais um pouquinho, você não paga nem 2. Você paga 1,7, um imóvel 3/4, mais ou menos. Você paga 1 e mais um pouquinho. Não é 1,5, não, é um pouquinho mais de meio, mas é um pouquinho mais só do que meio. Você não paga nem 2. Então, a disparidade de juros entre Brasil e Portugal é tão grande que mesmo assim compensa você trazer esse dinheiro para cá
Para comprar ele à vista, não, mas sim financiado, deixando um pouco desse dinheiro guardadinho, tá bom? Falando então agora sobre o T2, que seria um imóvel de 2 dormitórios, novamente no Porto, em um dos bairros mais valorizados, como Foz do Douro, Massarelos e por aí vai. Numa região como essa, um imóvel de 2 dormitórios pode também passar do montante de 1 milhão, mas em média você vai encontrar com ótimas opções um imóvel de 650 mil. Então vamos usar aqui nesse exemplo, para fins de cálculos, o valor dos 30% de entrada, dando 195 mil e uma prestação média de 2.100 euros, tá legal? Um T2 com as mesmas características, mas num bairro diferente não, nesse mesmo bairro, com essas mesmas características, você vai arrendar a partir de 2.500, tá? Ou seja, a gente está falando aí de uma economia ainda de próximo de 400 euros que vão sobrar todo mês depois de um inquilino pagar a prestação do seu imóvel para você, né? Ele paga a prestação e ele ainda te dá ali 300 euros, 350 euros para você juntar ao seu patrimônio. Ao final de um ano, esse lucro fica na casa dos 23 mil reais. Só esses 300, 350 euros que ele está te dando o tempo todo no seu bolso. Então é só pegar realmente esse dinheirinho e guardar. Já um T2 em bairros mais em conta, como assim podemos dizer, você vai poder fazer uma compra desse imóvel na casa dos 180 mil, tá legal? Podemos deixar aqui os 180 mil como uma ideia boa de planejamento para vocês. Região de Campanhã, Ramalde, por aí vai. Dentro desses cenários, com a parcela de 30% de entrada e em 30 anos, você tem uma prestação já bem mais barata, quase a metade, 550 euros em média, tá? Mas um arrendamento na região mantém a mesma proporção, na casa dos 800 a 1.000 euros. Ou seja, a gente está falando ali de também algo em torno de 350 euros indo para o seu bolso todo mês. Se você pegar o aluguel no máximo, você pode salvar aí até mais do que o dobro da prestação. Ou seja, você paga com o valor do aluguel 2 vezes o valor do seu financiamento. Então também pode ser uma ótima opção. Não é um bairro tão interessante assim, tem suas partes boas, mas é um bairro já menos valorizado, mas para o investimento é uma ótima opção, tá? Usando a média desses valores e pensando aí no arrendamento a 1.000 euros, você vai embolsar 450 euros por mês, além do valor da prestação que você já paga para o banco, né? Ou seja, a gente está falando ali 450 euros no mês, no final de um ano, são 29 mil reais. Agora, se você já passou dos 45 anos, tem que obedecer à proporcionalidade de fazer as prestações no máximo até os 75 anos de idade. Você, de novo, tem que jogar aquela máxima, no mínimo 45% de entrada, e a partir daí, dito isso, você jogar o valor da prestação, vai ficar muito próxima também do valor da prestação, quando você está dando só 30% de entrada. No caso do T1, para quem não tem filho, né, para quem está vindo aqui só o casal e tal, na região de Massarelos, Foz do Douro, aquela região top, a gente vai encontrar T1s ali na casa dos 300 a 400 mil euros, tá? Como eu disse, é uma região top e os preços vão ser significativos realmente. Pegando ali 350 mil, 400 mil, vamos jogar aqui na média, aqui mais ou menos 365 mil. Fazendo os 30% de entrada, 109 mil euros de entrada e uma prestação média de 1.200 euros, tá? Mas, gente, um T1 na região que tem um pôr do sol mais lindo do Porto, você não vai pagar de aluguel menos do que 1.500 euros. Ou seja, ainda assim estaria te sobrando 300 euros por mês. Ou seja, na cidade do Porto, com os exemplos que eu te dei, sempre você tem ali no mínimo 300 euros colocando no seu bolso. 300 euros você paga água, você paga luz, você paga internet, você paga gás, ou seja, as contas básicas da casa, você paga elas todas com esse dinheiro. Se você é investidor, você está trazendo esse dinheiro para casa, né?
Isso então tá te deixando ali próximo de 1.700, R$ 1.500 todo mês embolsando. Ou seja, em um ano você já tem de novo um bom lucro já no seu bolso só com esse aluguel de um T1 numa região boa, tá? Agora, e um T1 numa região menos favorecida, mais afastada, como eu dei o exemplo do Campanhã. Aí volta a ficar naquela mesma relação que eu falei de Braga e também de Lisboa. Não vai ter tanta diferença entre o preço do T2, tá? E aí eu vou jogar de novo próximo dos 180 mil. É o que a gente vai achar ali de uma forma geral, tá? Preços muito igual nesse sentido. Fazendo isso, você vai dar uma entrada de 54 mil, com uma prestação de 30 anos, um valor médio de 560 euros de financiamento. Se for arrendar, aí vem o pulo do gato, porque aqui você não aluga ele por menos de 1.000 euros. Eu vou falar aí 1.100 euros com muita facilidade. E isso representa o quê? O dobro do valor do aluguel. Ou seja, do financiamento, perdão. Ou seja, quer dizer que, de novo, você paga com aluguel 2 prestações por mês do seu imóvel. É um investimento sensacional nesse sentido, tá? Porque praticamente o dobro do valor da prestação ou o dobro do valor da prestação é o que todo investidor está buscando, né? Ter essa garantia, essa segurança. Pô, se der algum probleminha lá na frente, eu estou numa margem apertada. Não, você não está numa margem apertada, você ganha o dobro. Você paga sempre 2 prestações por mês se você quiser. Então, realmente é muito interessante. Você investindo em um apartamento assim, você paga 2 prestações por mês, né? E no Brasil, você consegue fazer isso? Às vezes você paga o valor da prestação, o inquilino te paga o valor do arrendamento e você ainda fica falando, pô, faltou dinheiro aqui, porque o valor do arrendamento, do aluguel, não paga o valor da prestação, né? Então, para quem procura esse tipo de opção, é excelente, tá? Porque realmente é um bom investimento. Tirar dinheiro do Brasil, né, gente, já é por si só um bom investimento. Eu tenho clientes meus que vieram para cá na época do euro a 4,50, R$ 5, igual até agora, recentemente, ele teve de novo a 5, né, há 3 meses atrás, mais ou menos. Foi, Giovanni, se eu tivesse te ouvido naquela época, tivesse tirado tudo, minhas economias todas de PGBL, CDB, Tesouro Direto, mas tivesse trazido para cá, eu teria economizado mais. Porque eu vou trazendo na medida que eu vou usando, mas eu fui pegando essas variações, cheguei a pegar euro a R$ 7. Por mais que o meu dinheiro tenha investido ali, rendendo 14, 15, 16% ao ano, esse valor que ele rendeu no grosso, quando eu trago ele para cá, se perde. Então, no final das contas, eu perdi dinheiro. Sem falar que se a pessoa tivesse trazido o euro a 4, a 4,50, a 5 e tivesse comprado o imóvel, hoje o imóvel dele teria valorizado, ele teria mais dinheiro ainda. Porque se ele quisesse desfazer do imóvel, ele vende ele muito mais caro do que ele comprou, né? O imóvel estão valorizando em média 20 a 15% ao ano. Então é um valor interessante. Tem imóvel que valoriza até mais, né? Tem imóveis que valorizam ali 25, 30, às vezes até 40% num ano. Parece exagero, mas não é. Dependendo da região, o imóvel valoriza muito, mas valoriza muito mesmo. 30% é algo completamente factível, normal em alguns cenários para um imóvel valorizar em apenas 12 meses. Então não é papo furado, não é papo de vendedor, porque eu não estou aqui nem vendendo nenhum serviço, eu estou aqui dando para vocês insumos para o seu planejamento. Né? Eu não tô vendendo nada aqui nesses vídeos. Então a ideia é mostrar para vocês que sim, é uma boa sugestão pensar em investir em Portugal, porque Portugal é a bola da vez e vai ser a bola da vez por muito tempo. Agora, para quem também procura investir, mas não tem tanto dinheiro assim, existe, gente, opções mais baratas, é claro. Existe, você não pode pensar assim, pô, mas eu só vou então ter condição de comprar um imóvel no Porto se for de 500 mil para cima. Não, existe imóveis ali que você vai conseguir comprar até na faixa mais barata de 120, 130 mil euros, que é aquele caso que eu falei antes, né? Não necessariamente já pronto a habitar, mas vão ser imóveis que vão ser necessários você fazer algum tipo de reforma, seja na parte elétrica, na parte hidráulica, ou na parte de acabamentos, né?
algumas vezes passando por uma remodelação até maior, mexendo na estrutura, otimizando o espaço, arrancando alguma parede, criando um conceito novo, né? Geralmente esses valores vão aparecer para imóveis que precisarão de um investimento, tanto para morar quanto para alugar, tá? Então, só para ter uma referência aqui, uma reforma básica, cumprindo os requisitos já ditos inicialmente, de né, vai mexer ali uma parte elétrica, uma parte hidráulica, alguma coisa do tipo, vai depender muito o valor final do que você vai precisar, de quem você vai contratar para fazer isso, da equipe que vai mexer com isso, é uma empresa pequena, uma empresa grande, né? Na hora que eles tirarem aquele grosso ali, como que tá por dentro, né? Por dentro tá tudo destruído mesmo, tá tudo um caos. Se for uma reforma assim, pintura, tal, vai gastar aí uma coisa boba, 5.000 euros, digamos assim, uma pinturinha, mexer ali numa parede ou outra e tal. Agora, gente, reforma a gente nunca sabe, né? Pode tirar um teto falso aqui, descobrir que o teto tá caindo, o teto de alvenaria tá caindo e precisa trocar ele todo, tá com infiltração, precisa trocar as telhas todas. Então, você pode gastar 10, 20, 30, 40 mil euros, é difícil posicionar, tá? Agora, se você for mais para cidades vizinhas, você pode comprar algo mais próximo desses 120 mil já pronto para morar também. Vai depender de novo do quê? Da relação custo-benefício, né? Porque você vai ter que olhar como que é essa questão. Pô, eu vou morar lá, mas eu vou ter que gastar com ônibus, vou ter que gastar com trem, vou ter que gastar com pedágio se eu for de carro, gasolina, desgaste do carro, pneu. Então é tudo isso para você se orientar, se informar, para melhor entender se realmente vale a pena morar tão afastado assim. É uma questão muito pessoal que vai variar de família para família, tá legal? Enfim, eu não consigo dizer aqui, gente, né, tudo, valor de reforma, valor dos imóveis de uma forma geral. Cada caso é um caso, eu teria que entender a necessidade da família. Pô, eu acho que vocês conseguiriam morar bem aqui nesse bairro aqui, esse bairro é legal, esse bairro aqui não é tão legal assim, pelo perfil que vocês estão me contando, eu aconselharia isso. É um caso da gente ir conversando e entendendo, porque vai tendo realmente variações, tá? Para isso, vocês podem deixar aqui tudo, as recomendações, as necessidades, os conselhos que vocês precisam nos comentários, porque é aí que a gente vai poder explicar, poder orientar, de repente a gente trocar um e-mail para melhor entender de uma forma mais robusta a real necessidade de vocês e a partir daí poder dar uma luz sobre o seu planejamento, tá? Porque sim, você vai precisar pensar que quem será quem será os seus olhos aqui na hora de fazer essa obra, na hora de comprar o imóvel, na hora de avaliar aquele bairro. Você vai precisar de avaliar isso, de ter essa noção. E é importante fazer isso com muito cuidado, com muita atenção, tá? Esse é uma dica que eu posso dar para vocês. Porque uma coisa é certa, fazendo a distância é a melhor forma para você já chegar aqui em Portugal e ter seu imóvel. Mas você precisa ter cuidado em como você vai fazer isso à distância, tá? Porque você precisa de alguém de confiança para fazer isso para você, tá? Me conta aqui nos comentários se esse vídeo te ajudou, se esse vídeo te deu alguma luz, se ele clareou suas ideias. E, claro, se você caiu aqui de gaiato, se você caiu aqui de paraquedas, tem um vídeo antigo do canal aqui, de um carinha caindo de paraquedas e tal, num memezinho. Se você caiu aqui de paraquedas, se inscreva no canal, gente. Não custa nada, eu acho que esse vídeo já valeu você clicar no se inscrever se você já não é inscrito. Se você já é inscrito, gostou do conteúdo, deixe seu like. O like é importante para o YouTube perceber que o vídeo é um vídeo de boa qualidade e assim ele indicar para cada vez mais pessoas. Então o seu joinha pode parecer nada para você, mas é muito para o canal, porque ele ajuda o canal a crescer. E crescendo, a gente ajuda mais pessoas, a gente dá informação para mais pessoas, porque esse é o objetivo. É o objetivo que eu sempre falo nos meus vídeos, é o objetivo que eu sempre falo nas entrevistas dos meus clientes. O projeto ele tem a ideia de ajudar as pessoas. Quanto mais pessoas vierem para Portugal de forma planejada, melhor eu deito minha cabeça no travesseiro. Porque planejamento é tudo. Não só para mudar de casa, de uma rua para outra, como de um bairro para outro,
mas principalmente de um país para outro. Planejamento é tudo. Então, gente, se você gostou, dê seu joinha, compartilhe, passe esse vídeo para mais pessoas, deixe os seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos e bora para os próximos vídeos falar de outras cidades, tá bom? Brigadinho e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tive que pular porque eu antecipei a fala das trotinetes, então isso estava mais para frente com o roteiro. Fui.